Bem, a capacidade de agir. Capacidade de agir no direito romano e também no direito civil moderno é a capacidade de exercer direitos e a capacidade de contrair obrigações. A gente está falando aqui não da capacidade jurídica de gozo que nós vimos anteriormente. Não devemos confundir a capacidade de ser sujeito direitos e deveres, a capacidade de ter direitos e deveres, que a gente viu lá na capacidade jurídica de gozo, com todos aqueles requisitos de ser pessoa, ter forma humana, nascimento com vida e todos os status libertatis, civitatis e status família. É aquela capacidade jurídica de gozo. Hoje a gente vai falar da capacidade de agir, que é a capacidade não apenas de ter direitos e ter deveres, é a capacidade de poder exercer esses direitos e exercer de uma forma ativa, podendo contrair obrigações, contrair deveres e exercer esses direitos. Aqui também teremos requisitos para se ter a capacidade de agir. E o primeiro desses requisitos, que é para o direito romano, obviamente, mas que a gente tem seu correspondente no direito civil brasileiro, que é a idade. Por que a idade? A idade porque a gente precisa imaginar que a pessoa precisa ter um desenvolvimento, uma maturidade para poder compreender essa vida jurídica e assim poder exercer esses direitos e contrair obrigações. Aqui, diferentemente de apenas ter direitos, a gente precisa dessa capacidade para compreender esse mundo jurídico. Por isso, como a gente vai ver, é muito importante sempre ter em mente que o direito, quando cria esses requisitos para capacidade de agir ou capacidade de fato, ele está, na verdade, protegendo essas pessoas. Esses requisitos são para proteger, por exemplo, aqui, os menores. Os romanos, então, em relação à idade, eles vão classificar as pessoas em impúberes e púberes. Da onde vem esse termo? Né? Está relacionado com a puberdade. Porque os romanos entendiam que a maturidade mental tinha relação com a maturidade física, né? Ou seja, a maturidade aqui sexual para reprodução. Aqui, então, a gente tem novamente uma controvérsia entre os nossos sabinianos e proculianos sobre a idade, né, em que se atinge a puberdade. Se entendia aqui que as mulheres, né, atingiam a puberdade aos 12 anos, ou seja, mais cedo que os homens, como a gente sabe, né, que as mulheres se desenvolvem mais rapidamente, enquanto que os homens, os nossos sabinianos e proculianos, divergiam aqui. Os sabinianos entendiam que se deveria fazer um exame físico em cada um dos homens, desses meninos, para se saber se ele tinha atingido a puberdade ou não, né? Diferentemente dos proculianos, que fixaram a idade dos 14 anos. Essa é a posição que prevaleceu, né? Porque se entendia que esse exame era vexatório, como a gente pode imaginar também. Em relação à idade, a gente tem uma outra categoria que são os infantes. Os infantes são aqueles que são menores de 7 anos. Menores de 7 anos, então, são equiparados a bebês, porque se entende que eles não têm compreensão nenhuma. Aqui é importante a gente lembrar também uma famosa lex letória. O professor Moreira Alves, inclusive, chama de lex pletória, mas hoje é pacífico, que se chama lex letória, do ano de 200 a.C., ou seja, vejam, a gente está aqui ainda antes do direito clássico, né, que estabelece uma idade aqui de 25 anos. 25 anos para proteger, porque se entendia que
ainda precisava de uma proteção maior, né? Dizer que as mulheres com mais de 12 anos ou os homens com mais de 14 anos eram plenamente capazes, para usar uma terminologia moderna, era muito perigoso, porque a gente precisava ainda, né, proteger os menores de 25 anos de uma forma geral. E aí que se criou a chamada cura minorum, que a gente vai ver lá no direito de família em relação à curatela, mas a gente já vai adiantar aqui que os menores de 25 anos precisavam do auxílio de um curador para realizar certos negócios jurídicos. Bom, primeiro requisito que a gente falou então foi a idade. Nosso segundo requisito para a capacidade de agir é o sexo. Aqui, obviamente, a gente está falando das mulheres. De novo, os romanos criaram essa regra aqui para proteger as mulheres. Proteger as mulheres que, por questões da própria sociedade, não participavam, em sua maioria, ativamente da vida jurídica, né? Então, por isso, se entendiam que ela precisava do auxílio de um tutor. Ou seja, a equiparação plena entre homens e mulheres aqui para a capacidade no direito romano só vai acontecer lá no direito justinianeu. O que não quer dizer que a gente não vai encontrar nas fontes diversas mulheres que participavam ativamente da vida econômica e jurídica da sociedade, realizando negócios, transações econômicas, relações comerciais. Então, aqui, mas eram as exceções. Então a gente tem aqui isso, né, mas para proteger a maioria das mulheres que não participava dessa forma, se entendia que ela precisava do auxílio aqui de um tutor. Então, isso só vai acontecer no direito justinianeu, essa equiparação plena, mas já desde o final da República, na prática, como era a mulher que escolhia o seu próprio tutor, ou seja, ela escolheu um amigo, né, que realizava o que ela queria. Um outro requisito aqui para se ter capacidade plena, como se é de imaginar, é em relação à alienação mental. O nosso Código Civil antigo, de 1916, tinha um termo curioso no seu artigo 5º, que falava de loucos de todo gênero. É disso que a gente está falando aqui. Os romanos vão se classificar em duas grandes categorias, os furiosi, ou seja, os furiosos, e os dementes e mentecapti, que nas fontes romanas não são diferenciados. Qual que é a diferença aqui entre eles? Os furiosi são aqueles que têm intervalos de lucidez e ataques de loucura. Então eles têm momentos então que eles estão fora de si e fora do seu controle mental, enquanto que os dementes e mentecapti, eles não têm controle nenhum momento, ou seja, eles não têm esses intervalos de lucidez. Então, a gente tem aqui 3 requisitos fundamentais: idade, sexo e alienação mental, que são aqueles mais importantes para se considerar a capacidade de agir. Temos ainda, excepcionalmente, chamada prodigalidade, em relação ao pródigo. Alguns de vocês devem saber o que significa esse termo também modernamente. Não estamos falando aqui de um termo bíblico do filho pródigo, mas sim daquele que gasta mais do que o seu patrimônio pode. Ou seja, ele é um perdulário, mas de uma forma muito exagerada. Tão grande que vai levar a problemas de subsistência para sua família. Lembram que a gente falou que a família é a base da sociedade romana? Então, essa perda de capacidade econômica de uma família vai gerar uma perturbação social. Então é muito grave isso, principalmente para o direito romano, apesar que no direito brasileiro também continua sendo protegido isso. Então, para proteger esse pródigo, ele também vai sofrer limitações em relação à sua capacidade de agir ou a capacidade de fato. Agora, o que a gente vai fazer?
a gente vai juntar tudo isso em algumas categorias para que a gente, de uma forma didática, possa entender melhor como funcionava isso no direito romano. Porque é preciso lembrar aqui, a gente pode fazer um parênteses metodológico, que o direito romano não tinha esse termo. Capacidade de fato, capacidade de agir, né? E que tinham regras aqui de incapacidade absoluta, incapacidade relativa, como a gente tem hoje no direito moderno. O que a gente faz aqui é usar esses termos para melhor entender como funcionava o direito romano e tentando aqui juntar tudo para, de uma forma mais didática, que a gente possa entender aqui a questão dessa capacidade. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Incapacidade absoluta, ou seja, não podiam realizar negócio jurídico sozinhos de forma alguma, ou seja, eles não realizavam de jeito nenhum, eles precisavam de alguém que fosse realizar isso para eles. Os infantes, ou seja, os menores de 7 anos, e os doentes mentais, com exceção dos furiosi em estado de lucidez, que ali eles poderiam realizar os negócios plenamente. E a gente tem uma outra grande categoria, que são os que a gente chamaria modernamente de incapacidade relativa, ou seja, os da infância maiores, que sejam as meninas entre 7 e 12 anos e os meninos entre 7 e 14 anos, com aquela questão dos proculianos e dos sabinianos. As mulheres e os pródigos. Por quê? Porque esses poderiam realizar negócios jurídicos desde que fossem negócios juridicamente vantajosos. Não confundam aqui negócios economicamente vantajosos com negócios juridicamente vantajosos. Negócios juridicamente vantajosos são aqueles que juridicamente, ou seja, para o direito, não há nenhum tipo de perda, ou seja, não há perda de direitos. Vou dar um exemplo que fica muito mais fácil. Receber uma doação. Receber uma doação é um negócio juridicamente vantajoso. Por quê? Porque ele está recebendo alguma coisa. Aquele que vai receber a doação recebe de presente. Pode até ser que economicamente seja desvantajoso. Imagina alguém que recebe de doação um elefante, né? Ninguém acho que gostaria de receber isso. De qualquer forma, a gente está falando aqui de um negócio que mesmo assim é juridicamente vantajoso. Por quê? Porque ele se tornou titular desse objeto da doação. Tanto é que a doação, a gente vai ver isso durante o semestre ainda, a doação precisa ser aceitada, ela precisa ser aceita. Ou seja, aquele que recebe a doação precisa se manifestar e aceitar essa doação. Então não é simplesmente unilateral, que não é o caso aqui. Mas o menor, né, as mulheres e os pródigos podem, porque eles vão ter só vantagens com isso juridicamente, né? Então aqui a gente não tem nenhum problema nenhum deles fazerem isso mesmo sozinhos. Agora, se forem negócios até mesmo economicamente vantajosos, mas juridicamente desvantajosos, eles vão precisar do auxílio de alguém. Tá? Seja um tutor, seja um curador, que a gente vai ver lá para frente, eles vão precisar desse auxílio. E aí, por exemplo, uma compra e venda. Né? A compra e venda, ela vai ter dois lados. Um lado da compra e o lado da venda. Então, um menor aqui vendendo alguma coisa, mesmo que por um preço muito alto, ele está realizando um negócio que não é juridicamente vantajoso. Então ele precisa do auxílio. Por que, que não é juridicamente vantajoso? Ele pode até estar vendendo por um preço acima do mercado, mas quando ele vende, vai gerar obrigação para ele, como a gente vai ver depois, de transferir essa coisa para o comprador. E isso é juridicamente desvantajoso e por isso ele precisa do auxílio de um, no caso, tutor ou curador, se a gente está falando aqui do menor de 25 anos. Então vejam,
Vamos concluir essa aula, né, com todos esses ensinamentos e relembrando o que a gente viu ali na capacidade jurídica de gozo. Não se confundem uma com a outra, né? Uma coisa é ter direitos e ter deveres. Isso a gente viu ainda presencialmente, né? Entendemos ali os requisitos para isso. Aqui a gente já está num outro momento. São pessoas que têm capacidade jurídica de gozo, se a gente quiser, mas podemos imaginar pessoas que realizam negócios jurídicos e que não têm capacidade jurídica de gozo. Isso no direito romano a gente consegue separar muito bem, porque a gente precisa de todos aqueles requisitos. Então imaginem um aliene iuris, que ou seja, não tem capacidade jurídica de gozo, pode sim ter capacidade de fato e realizar negócios jurídicos, que vão realizar para o patrimônio do seu pater familias. A gente vai ver que na prática, um escravo, mesmo não sendo sujeito de direito, também vai poder realizar negócios jurídicos. Então ele pode ter capacidade aqui de fato ou de agir. Então, a gente precisa pensar nas duas categorias de formas separadas, distintas. Capacidade jurídica de gozo é capacidade de ter direitos e ter deveres. Capacidade de fato, capacidade de agir, é a capacidade de exercer esses direitos, de contrair obrigações, contrair deveres, né, e agir, né, de fato nesse cenário jurídico. Com isso a gente conclui esse nosso tema e na próxima aula nós veremos os objetos de direito. Muito obrigado, olha, bons estudos, acompanhem pelos livros, não se esqueçam dos manuais que são fundamentais para esse aprendizado.